14. Como ler literatura imaginativa. Até agora, este livro só discutiu metade das leituras realizadas pela maior parte das pessoas. Até essa estimativa é exagerada. Provavelmente a maior parte do tempo de leitura de qualquer pessoa é gasta com jornais e revistas, e em leituras relacionadas ao trabalho. E, no que diz respeito a livros, a maioria de nós lê mais ficção do que não ficção. Além disso, dentre os livros de não ficção, os mais populares são aqueles que, como os jornais e as revistas, tratam jornalisticamente de assuntos de interesse contemporâneo. Não enganamos o leitor quanto às regras enunciadas nos capítulos anteriores. Antes de começar a discuti-las detalhadamente, explicamos que teríamos de nos limitar à atividade de ler livros sérios de não ficção. Expor as regras para a leitura de livros imaginativos e expositivos ao mesmo tempo só teria causado confusão. Mas agora não podemos mais ignorar os outros tipos de leitura. Antes de começar, queremos enfatizar um paradoxo muito estranho. O problema de saber como ler literatura imaginativa é intrinsecamente muito mais difícil do que o de saber como ler livros expositivos. Ainda assim, parece que, de fato, essa habilidade é muito mais difundida do que a arte de ler ciências e filosofia, política, economia e história. Como é possível que seja assim? Talvez, é claro, as pessoas se enganem a respeito de sua capacidade de ler romances de modo inteligente. Com base em nossa experiência como educadores, sabemos como as pessoas perdem a língua na hora de apontar aquilo de que gostaram num romance. Para elas, é perfeitamente claro que gostaram do livro, mas não conseguem descrever a satisfação que sentiram nem dizer o que é que havia ali que lhes causou prazer. Isso pode indicar que as pessoas podem ser boas leitoras de ficção sem que sejam boas críticas. Suspeitamos de que isso seja, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. Uma leitura crítica de qualquer coisa depende do quanto alguém consegue aprendê-la. Aqueles que não conseguem dizer porque gostaram de um romance provavelmente não ultrapassaram suas mais óbvias superfícies. Porém, o paradoxo vai além disso. Fundamentalmente, a literatura imaginativa mais deleita do que ensina. É muito mais fácil deleitar-se do que aprender, mas é muito mais difícil saber de onde veio o deleite. A beleza é mais difícil de analisar do que a verdade. Esclarecer isso demandaria uma análise extensiva da apreciação estética. Não temos como realizá-la aqui. Podemos, contudo, dar alguns conselhos sobre a leitura de literatura imaginativa. Começaremos com a via da negação, enunciando as óbvias regras negativas, depois as positivas. Depois, passaremos à via da analogia, traduzindo rapidamente as regras da leitura de não ficção para seus equivalentes na ficção. Por fim, no último capítulo, examinaremos os problemas advindos da leitura de tipos específicos de literatura imaginativa, como romances, peças teatrais e poemas líricos. Como não ler literatura imaginativa. Para podermos usar a via da negação, é necessário, antes de tudo, aprender as diferenças básicas entre a literatura expositiva e a imaginativa. Essas diferenças explicarão por que não podemos ler um romance como se fosse um argumento filosófico, ou um poema lírico como se fosse uma demonstração matemática. A diferença mais óbvia, já mencionada, está relacionada aos propósitos dos dois tipos de escrita. Livros expositivos buscam transmitir conhecimento a respeito de experiências que o leitor teve ou poderia ter tido. Os imaginativos buscam comunicar a experiência mesma, e, se conseguem, dão ao leitor algo com que se deleitar. Por causa de suas intenções distintas, os dois tipos de obras têm apelos diferentes para o intelecto e para a imaginação. Temos a experiência das coisas pelo exercício de nossos sentidos e de nossa imaginação. Para saber algo, temos de usar nossas capacidades de julgamento e raciocínio, que são intelectuais. Isso não significa que podemos pensar sem usar nossa imaginação, tampouco que a experiência sensorial esteja sempre totalmente divorciada da intuição racional ou da reflexão. A questão é só de ênfase. A ficção tem apelo primário para a imaginação. Essa é uma das razões para chamá-la de literatura imaginativa, em contraste com a ciência e a filosofia, que são intelectuais. Esse fato a respeito da literatura imaginativa leva àquela que é provavelmente a mais importante das instruções negativas que gostaríamos de dar. Não tente resistir ao efeito que uma obra de literatura imaginativa tem sobre você. Discutimos longamente a importância de ler de modo ativo. Isso vale para todos os livros, mas vale de maneiras muito diferentes para obras expositivas e obras poéticas. O leitor das primeiras tem de ser como uma ave de rapina, sempre alerta, sempre pronto para dar o bote. O tipo de atividade apropriado para a leitura de poesia e ficção não é o mesmo. É uma espécie de ação passiva, se é que podemos falar assim, ou melhor, uma paixão ativa. Ao ler uma narrativa, temos de agir de modo a deixar que ela haja sobre nós. Temos de permitir que ela nos comova. Temos de deixá-la fazer o que quer que ela queira fazer conosco. Temos de ficar abertos para ela.
Devemos muito à literatura expositiva, filosofia, ciência, matemática, que deu forma ao mundo real em que vivemos. Mas não conseguiríamos viver neste mundo se não pudéssemos escapar dele de tempos em tempos. Não queremos dizer que a literatura imaginativa seja sempre ou essencialmente escapista. Essa palavra, no sentido habitual, aponta para algo desprezível. Se é preciso que escapemos da realidade, deveríamos ir para uma realidade maior, mais profunda, a realidade de nossa vida interior, de nossa visão singular do mundo. A descoberta dessa realidade nos deixa feliz, a experiência é profundamente satisfatória para alguma parte de nós com a qual não costumamos estar em contato. De qualquer modo, as regras para a leitura de uma grande obra de arte literária devem ter como finalidade ou objetivo nada menos do que essa experiência profunda. Cabe às regras eliminar tudo aquilo que nos impede de sentir tão profundamente quanto nos for possível. A diferença básica entre a literatura expositiva e a imaginativa conduz a outra diferença. Por causa de seus objetivos radicalmente diversos, esses dois tipos de escrita necessariamente usam a linguagem de modo diferente. O autor imaginativo tenta maximizar as ambiguidades latentes das palavras, para ver se consegue alcançar toda a riqueza e toda a força inerentes a seus múltiplos sentidos. Ele toma as metáforas como unidades de sua construção do mesmo modo que o autor lógico usa as palavras afiadas à exatidão de um único sentido. Dante disse que a Divina Comédia deveria ser lida como se tivesse sentidos diversos, porém relacionados, e isso se aplica, de modo geral, à poesia e à ficção. A lógica da escrita expositiva almeja um ideal de clareza inequívoca. Nada deve ficar nas entrelinhas. Tudo que é relevante e formulável deve ser dito da maneira mais explícita e clara possível. Em contraste, a escrita imaginativa depende tanto daquilo que é sugerido quanto daquilo que é dito. A multiplicação de metáforas praticamente coloca mais conteúdo entre as linhas do que nas palavras que estão nelas. Em sua totalidade, o poema, o conto e o romance dizem algo que nenhuma de suas palavras diz ou pode dizer. Desse fato, tiramos outra instrução negativa. Não procure termos, proposições ou argumentos na literatura imaginativa. Esses recursos são lógicos, não poéticos. Como disse uma vez o poeta Mark Van Doren, na poesia e no teatro, a afirmação é um dos meios mais obscuros. Aquilo que um poema lírico afirma, por exemplo, não pode ser encontrado em nenhuma de suas sentenças. E o todo, que inclui todas as palavras em suas relações e reações mútuas, diz algo que nunca pode ser preso na camisa de força das proposições. Porém, a literatura imaginativa contém elementos que são análogos a termos, proposições e argumentos, e vamos discuti-los em breve. Claro que podemos aprender com a literatura imaginativa, com poemas, narrativas e sobretudo, talvez, com peças teatrais, mas não no mesmo sentido em que aprendemos com livros científicos e filosóficos. Aprendemos com a experiência que temos no curso de nossa vida cotidiana. Assim, também, podemos aprender com as experiências substitutas, ou criadas artisticamente, que a ficção produz em nossa imaginação. Nesse sentido, os poemas e as narrativas tanto ensinam quanto provocam deleite. Mas o sentido em que a ciência e a filosofia nos ensinam é diferente. As obras expositivas não nos proporcionam experiências originais, elas comentam as experiências que já tivemos, ou que podemos ter. É por isso que parece correto dizer que os livros expositivos fundamentalmente ensinam, ao passo que os livros imaginativos só ensinam de modo derivado, criando experiências com as quais podemos aprender. Para aprender com esses livros, temos de pensar nós mesmos sobre a experiência. Para aprender com cientistas e filósofos, primeiro temos de tentar entender aquilo que eles pensaram. Por fim, uma última regra negativa. Não critique a ficção usando os critérios de verdade e coerência que são devidamente aplicados à comunicação do conhecimento. A verdade de uma boa narrativa é sua verossimilhança, sua probabilidade intrínseca ou plausibilidade. A história tem de ser aceitável, mas não precisa descrever os fatos da vida ou da sociedade de maneira verificável por meio de experimentos ou de pesquisas. Séculos atrás, Aristóteles observava que o mesmo padrão de correção não vale para a poesia e para a política nem, aliás, para a física ou para a psicologia. Devemos criticar erros geográficos ou inexatidões anatômicas quando o livro se apresenta como um tratado desses assuntos. Mas equívocos factuais não maculam uma narrativa, desde que o narrador consiga cercá-los de plausibilidade. Quando lemos um livro de história, em algum sentido queremos a verdade, e temos razão em reclamar se não a obtivermos. Quando lemos um romance, queremos uma narrativa que seja verdadeira apenas no sentido de que ela poderia ter acontecido no mundo de personagens e acontecimentos que o romancista criou e recriou em nós. O que fazemos com o livro filosófico depois de o termos lido e compreendido? Nós o testamos, comparando-o com a experiência comum que foi sua inspiração original e que é sua única razão para existir. Perguntamos: isso é verdade? Já sentimos isso? Será que sempre pensamos isso sem perceber?
será que agora isso é óbvio, ainda que antes não fosse? Por mais complicada que seja a teoria ou a explicação do autor, será que não é, na verdade, mais simples do que as ideias e opiniões caóticas que tínhamos antes a respeito desse assunto? Se pudermos responder a maior parte dessas perguntas afirmativamente, uma comunhão de entendimento se formará entre nós e o autor. Quando entendemos e não discordamos, temos de dizer: eis o nosso senso comum sobre esse assunto. Testamos sua teoria e vimos que estava correta. As coisas não funcionam assim com a poesia. Não temos como comparar Otelo com nossa experiência, a menos que também sejamos mouros casados com senhoras venezianas que suspeitamos de traição. Mas ainda que o fossemos, nem todo mouro é Otelo, nem toda senhora veneziana é Desdémona e a maior parte dos casais formados por eles há de ter a boa fortuna de não conhecer um lago. De fato, somente a um coube essa fortuna. Otelo, tanto o personagem quanto a peça, é único. Regras gerais para a leitura de literatura imaginativa. Para tornar as instruções negativas discutidas na sessão anterior mais proveitosas, vamos acrescentar sugestões construtivas que podem ser desenvolvidas por analogia, com base nas regras para a leitura de livros expositivos. Existem, como vimos, 3 grupos dessas regras. O primeiro grupo é composto das regras para descobrir a unidade e a relação estrutural entre o todo e as partes, o segundo, das regras para a identificação e interpretação dos termos, proposições e argumentos que compõem o livro, o terceiro, das regras para criticar a doutrina do autor, de modo que consigamos concordar com ele ou discordar de modo inteligente. Esses 3 grupos de regras são chamados de estruturais, interpretativos e críticos. Analogamente, é possível apontar grupos semelhantes de regras para guiar-nos na leitura de poemas, romances e peças. Primeiro, podemos traduzir as regras estruturais, as regras do delineamento em seus análogos ficcionais desta maneira. 1. É preciso classificar uma obra de literatura imaginativa de acordo com sua espécie. No poema, uma história aparece basicamente como uma experiência emocional individual, ao passo que romances e peças teatrais têm tramas muito mais complicadas, que envolvem muitos personagens, as ações e reações de uns em relação aos outros, além das emoções que sentem no processo. Todos sabem, além disso, que uma peça teatral é diferente de um romance porque sua narração se dá inteiramente por meio de ações e falas. Há interessantes exceções a isso, que discutiremos depois. O dramaturgo nunca pode falar em seu próprio nome, mas o romancista pode e com frequência o faz ao longo de um romance. Todas essas diferenças na maneira de escrever levam a diferenças na receptividade do leitor. Assim, é preciso que você perceba imediatamente qual tipo de ficção está lendo. 2. É preciso aprender a unidade da obra inteira. É possível saber se você fez isso ou não vendo se consegue expressar essa unidade em uma frase ou duas. Em última instância, a unidade de uma obra expositiva está no principal problema que ela tenta resolver. Assim, sua unidade pode ser enunciada pela formulação dessa questão ou pelas proposições que a respondem. A unidade da ficção também está relacionada ao problema com que o autor deparou, mas vimos que esse problema é a tentativa de transmitir uma experiência concreta e por isso a unidade de uma narrativa está sempre em seu enredo. Você só terá apreendido a história inteira quando conseguir resumir seu enredo em uma breve narração, não em uma proposição ou argumento. Nisso está sua unidade. Observe que não há contradição alguma entre o que acabamos de dizer a respeito da unidade do enredo e aquilo que dissemos sobre a peculiaridade da linguagem de uma obra de ficção. Até um poema tem um enredo no sentido em que usamos o termo aqui, mas o enredo não é a experiência concreta que é recriada no leitor pela obra, seja ela um poema, peça teatral, seja um romance, é apenas seu arcabouço ou talvez o seu cenário. Ele representa a unidade da obra, a qual está precisamente na experiência mesma, assim como a síntese lógica do sentido de uma obra expositiva representa o argumento do todo. 3. Não basta apenas reduzir o todo à sua unidade mais simples, é preciso também descobrir de que modo o todo é composto de todas as suas partes. As partes de uma obra expositiva estão relacionadas às partes do problema inteiro. As soluções parciais contribuem para a solução do todo. As partes da ficção são os diversos passos que o autor dá para desenvolver seu enredo, os detalhes da caracterização e dos acontecimentos. A maneira como as partes estão dispostas é diferente nos dois casos. Na ciência e na filosofia, é preciso que elas estejam ordenadas logicamente. Numa narrativa, as partes têm de caber de algum modo em uma estrutura temporal, uma progressão que parte de um início, passa por um meio e chega a um fim. Para conhecer a estrutura de uma narrativa, você tem de saber onde ela começa, não necessariamente na primeira página, claro, por onde ela passa e para onde ela vai. É preciso que você conheça as diversas crises que levam ao clímax, onde e como o clímax ocorre e o que acontece depois. Por depois não queremos dizer aquilo que acontece depois que a história acaba. Ninguém pode saber isso.
Queremos dizer apenas o que acontece, dentro da narrativa, após o clímax. Uma importante consequência segue-se daquilo que acabamos de enunciar. É mais provável que as partes, ou subconjuntos, de uma obra expositiva possam ser lidas de modo independente do que as partes da ficção. Euclides dividiu seus elementos em 13 partes, ou livros, como os chamava, e o primeiro pode ser lido isoladamente. É mais ou menos isso que acontece com todo livro expositivo bem organizado. Suas partes ou capítulos, tomados em separado ou em subgrupos, fazem sentido. Mas os capítulos de um romance, os atos de uma peça teatral ou os versos de um poema muitas vezes se tornam relativamente ininteligíveis quando separados do todo. Segundo, quais são as regras interpretativas para a leitura de ficção? Nossa consideração anterior sobre a diferença entre os usos poético e lógico da linguagem nos preparou para fazer uma tradução das regras que nos levam a encontrar os termos, as proposições e os argumentos. Sabemos que não é isso que devemos fazer, e sim algo análogo a isso. 1. Os elementos da ficção são seus episódios e acontecimentos, seus personagens e pensamentos, falas, sentimentos e ações deles. Cada uma dessas coisas é um elemento do mundo criado pelo autor. Ao manipular esses elementos, o autor conta a sua história. Elas são como os termos de um discurso lógico. Assim como você precisa chegar a um acordo com um autor expositivo, nesse caso você precisa ficar a par dos detalhes dos acontecimentos e da caracterização. Você não terá apreendido uma história enquanto não tiver familiaridade com seus personagens, enquanto não tiver vivido através dos acontecimentos vividos por eles. 2. Nas proposições, os termos estão relacionados. Os elementos da ficção estão relacionados pela cena ou pano de fundo total contra o qual se destacam. Em primeiro plano, o autor imaginativo, como vimos, cria um mundo no qual seus personagens vivem, movem-se e são. A versão análoga, para a ficção, da regra que lhe recomenda encontrar as proposições de um autor, pode, portanto, ser enunciada desta maneira: familiarize-se com esse mundo imaginário e conheça-o como se fosse um observador da cena e torne-se um dos membros de sua população, disposto a ficar amigo dos personagens, capaz de participar com empatia da vida deles, assim como faria em relação às ações e paixões de um amigo. Se você conseguir fazer isso, os elementos da ficção terão deixado de ser peças isoladas, movidas mecanicamente num tabuleiro. Você terá encontrado as conexões que lhes dão vida como membros de uma sociedade viva. 3. Se há movimento no livro expositivo, trata-se do movimento do argumento, uma transição lógica das evidências e causas às conclusões nelas baseadas. Na leitura desses livros, é necessário seguir o argumento. Assim, após ter descoberto seus termos e proposições, cabe-lhe analisar seu raciocínio. Há na leitura interpretativa de ficção um último passo análogo. Você se familiarizou com os personagens. Você se reuniu a eles no mundo imaginário em que vivem, deu seu consentimento às leis de sua sociedade, respirou seu ar, provou sua comida, viajou por suas estradas. Agora você tem de segui-los em suas aventuras. A cena ou pano de fundo, a ambiência social, é, como a proposição, um tipo de conexão estática entre os elementos da ficção. O desenrolar do enredo, como os argumentos ou o raciocínio, é a conexão dinâmica. Aristóteles disse que o enredo é a alma da narrativa. O enredo é a sua vida. Para ler bem um romance, é preciso que você mantenha seu dedo no pulso da narrativa, que você acompanhe seu ritmo. Antes de parar de falar dos equivalentes ficcionais para as regras interpretativas da leitura, devemos adverti-lo de não investigar analogia em demasiada profundidade. Uma analogia como essa é como uma metáfora que vai se desintegrar caso você a pressione demais. Os 3 passos sugeridos delineiam o modo como o leitor pode ir se dando conta da realização artística de um autor imaginativo. Em vez de estragar sua fruição de um romance ou de uma peça, eles devem aumentar seu prazer por meio do conhecimento das origens do seu deleite. Não só você vai ficar sabendo do que gosta, mas também porque gosta daquilo. Outro aviso: as regras mencionadas aplicam-se sobretudo a romances e peças teatrais. Aplicam-se a poemas desde que estes tenham alguma linha narrativa. Mas as regras não deixam de valer para poemas não narrativos, ainda que a conexão seja muito menos próxima. Um poema é a representação de uma experiência concreta, assim como uma longa narrativa, e tenta recriar aquela experiência no leitor. Há um começo, um meio e um fim até no mais curto dos poemas, assim como há uma sequência temporal em toda a experiência, por mais breve e fugidia. E ainda que o elenco seja muito pequeno num poema curto, sempre há pelo menos um personagem, o enunciador do poema. Terceiro, e último, quais são as regras críticas para a leitura de ficção? Talvez você se lembre de que distinguimos, no caso das obras expositivas, entre os princípios gerais que ordenam a crítica e diversos pontos particulares, observações críticas específicas. Quanto aos princípios gerais, pode-se fazer uma analogia suficiente com uma tradução.
Se, no caso das obras expositivas, a orientação era não criticar um livro, não dizer se você concorda ou discorda, antes de primeiro dizer que o entendeu, aqui o princípio é: não critique uma obra imaginativa enquanto não tiver apreciado por completo a experiência que o autor quer que você tenha. Disso decorre um importante corolário. O bom leitor de ficção não questiona o mundo criado pelo autor, o mundo recriado nele mesmo. Leitor, temos de conceder ao artista seu assunto, sua ideia, seu doné, disse Henry Ames em A Arte da Ficção, The Art of Fiction. Nossa crítica se dirige apenas ao que ele faz com isso. Assim, devemos apenas apreciar o fato de que um autor decide que sua história se passará em Paris, sem objetar que ela teria ficado melhor em Minneapolis, mas temos o direito de criticar o que ele faz com seus parisienses e com a própria cidade. Em outras palavras, temos de recordar o fato óbvio de que não concordamos com a ficção nem discordamos dela. Ou gostamos ou não gostamos. Nosso julgamento crítico no caso de livros expositivos diz respeito à sua verdade, mas, ao criticar as belas letras, como a própria palavra sugere, consideramos sobretudo sua beleza. A beleza de qualquer obra de arte está relacionada ao prazer que ela nos proporciona quando a conhecemos bem. Reformulemos os princípios, então, desta maneira. Antes de expressar aquilo do que gosta e do que não gosta, é preciso que você primeiro faça um esforço sincero para apreciar a obra. Por apreciação queremos dizer a experiência que o autor tentou produzir em você ao manipular suas emoções e sua imaginação. Assim, não é possível que você aprecie um romance lendo passivamente. Na realidade, como observamos, é preciso que você o leia apaixonadamente, assim como não é possível que você entenda um livro de filosofia lendo desse jeito. Para chegar a uma apreciação, assim como para chegar ao entendimento, é preciso ler ativamente, e isso significa realizar todos os atos da leitura analítica que brevemente descrevemos. Depois de completar uma leitura como essa, você estará capacitado para julgar. Seu primeiro julgamento, naturalmente, será de gosto. Você dirá não apenas se gosta ou não de um livro, mas também por quê. As razões que você oferecer terão, é claro, alguma relevância crítica para o livro, mas, em sua primeira expressão, é mais provável que elas digam mais a respeito de você, de suas preferências e inclinações, do que sobre o livro. Assim, para completar a tarefa da crítica, é preciso que você dê objetividade às suas reações, apontando as coisas no livro que as provocaram. Você tem de deixar de falar do que você gosta ou desgosta e por quê, e passar a falar do que é bom ou ruim no livro e por quê. Quanto melhor você discernir em suas reflexões aquilo que lhe causa prazer na leitura da ficção e da poesia, mais próximo estará de conhecer as virtudes artísticas da obra literária em si mesma. Assim, pouco a pouco você desenvolverá um padrão de crítica. E provavelmente encontrará muitos homens e mulheres de gosto similar, que compartilham seus julgamentos críticos. Você pode até descobrir algo que julgamos verdadeiro, que o bom gosto literário pode ser adquirido por qualquer pessoa que aprenda a ler.